Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então para a segunda parte da introdução para o nosso curso de Álgebra Linear Aplicada 1 da Escola Matriz. A parte 2 é a parte que falaremos sobre álgebra linear. Afinal, todo o nosso curso baseia-se nessa ferramenta de matemática, nesse estudo da área de matemática, no estudo de álgebra linear e suas ferramentas para aplicarmos para solucionar exercícios. E durante o nosso curso, vocês vão ver que álgebra linear está em quase tudo ao nosso redor. Vocês vão passar a enxergar os problemas, as situações que vivemos sobre a ótica de álgebra linear, sobre a ótica de matrizes e de como podemos aplicar conceitos algébricos e associá-los para chegarmos a respostas de problemas que antes não sabíamos como resolver. Então, vamos aproveitar juntos mais essa oportunidade de crescimento e conhecimento que vamos falar hoje sobre álgebra linear na parte 2 do nosso curso. Vamos então conhecer quais vão ser os temas que serão abordados nessa aula. Vamos para o próximo slide. Aula 2. Então, aqui serão os 3 temas que vamos falar sobre álgebra linear. Vocês vão ver que na maioria das vezes eu quero apresentar uma nova forma de ensinar álgebra linear para vocês. Uma forma talvez um pouco diferente do que algum de vocês já estejam acostumados. Eu quero que a partir de hoje que o nosso entendimento sobre álgebra linear esteja relacionado ao termo combinações lineares. Vocês vão me ver repetir esse termo inúmeras vezes durante o curso. Combinações lineares, álgebra linear sobre a ótica de combinações lineares. É desta forma que eu quero transmitir o conhecimento de álgebra linear para vocês, sobre a forma de combinações lineares. E a partir disso, a forma como vamos apresentar álgebra linear vai ser um pouco diferente. Mas de toda forma, as regras, as técnicas, as propriedades são sempre as mesmas. Só vamos aprender de uma outra maneira, pois desta maneira será mais fácil conectarmos os pontos entre a álgebra e a prática, certo? Então, o nosso primeiro tema sobre álgebra linear, para estarmos preparados para o nosso curso, vai ser espaço coluna de uma matriz A igual a C vezes R, ou seja, vamos apresentar o conceito de espaço coluna e o porquê representar uma matriz através da multiplicação matricial de uma matriz C e de uma matriz R. Por que queremos que você enxergue uma matriz desta forma a partir de agora? Quais são as vantagens? Este é o nosso primeiro tema. E o segundo tema é a representação de álgebra linear. Vocês vão ver que é a chamada de grande foto de álgebra linear, uma representação dos 4 subespaços que caracterizam toda a álgebra linear. E isso vamos utilizar diversas vezes, não apenas nesse primeiro curso que estamos fazendo, mas sim em diversas oportunidades de aprendizado utilizando o álgebra linear. Esta representação serve para que tenhamos um melhor entendimento sobre os subespaços e as formas de representação de álgebra linear. Então, é muito importante também entendermos esse conceito. E por fim, já que estamos falando de solução de problemas, solução de equações, vamos falar sobre eliminação, ou seja, A é igual a L vezes U. A matriz A será representada pela multiplicação matricial de L vezes U. L, que é uma matriz triangular inferior, e U, que é uma matriz triangular superior. 2 conceitos que vamos aprender juntos nesta aula. Estão preparados? Eu estou muito empolgado para começarmos a apresentar os conceitos de álgebra linear para vocês. Afinal, isso vai ser a nossa base para estarmos prontos para começarmos o nosso curso. Então, vamos começar a segunda parte da nossa introdução, a parte final, que será o último conteúdo que vamos ter antes de iniciarmos o nosso curso de álgebra linear aplicada a 1. Estão prontos? Então, vamos para o próximo slide. Vamos lá.
espaço coluna de uma matriz. Vamos então apresentar esse conceito tão importante para iniciarmos os nossos estudos de álgebra linear. Veja, então, a primeira definição que temos está aqui representada por A igual a multiplicação matricial C vezes R. E o que isso significa? Vamos ler aqui. A matriz A pode ser composta pela multiplicação de uma matriz coluna C por uma matriz linha R. E as letras C e R vêm do inglês. Colunas são columns e linhas são rows. E é isso que devemos aprender com essa propriedade. Afinal, isso significa que podemos representar uma matriz pela combinação linear entre as colunas e as linhas. Isso é importantíssimo. Combinação linear. Viram só? Estamos então apresentando o conceito que uma matriz pode ser composta pela multiplicação de duas matrizes, ou seja, pela combinação linear dessas duas matrizes. E a primeira matriz, a matriz C, ela está relacionada às colunas desta matriz. E a matriz R está relacionada às linhas. Então, esse é o primeiro conceito que vamos ter que entender aqui. Agora, vamos passo a passo construir como vamos representar A como a multiplicação de C vezes R. Primeiro, vamos entender aqui. Temos um exemplo que A está representada aqui, uma matriz 3 por 3, com os elementos da primeira linha 1, 3 e 2, segunda linha 4, 12 e 8, terceira linha 2, 6 e 4. Correto? Agora, vamos analisar essas linhas e vamos entender as correlações que existem entre elas. E isso irá também nos apresentar um conceito fundamental para a continuidade do nosso curso. O conceito de independência linear. Ou seja, se existe uma combinação linear entre dois vetores, então esses vetores não são independentes, são vetores dependentes. E se temos vetores dependentes, eles não contribuem para a formação do espaço vetorial desta matriz. Bom, pode parecer um pouco complicado, não é mesmo? Mas eu tenho certeza que vocês já vão se acostumar com esses conceitos. Conceitos de combinações lineares, independência linear e espaço vetorial. Afinal, esses três conceitos irão definir a nossa base de aprendizado de álgebra linear. Mas vamos continuar, passo a passo. Vamos então analisar as linhas desta matriz. Veja só, temos aqui que a linha 2 e a linha 3 são dois vetores na mesma direção, pois a linha 2, que é composta por 4, 12 e 8, ela é igual a duas vezes a linha 3, que é 2, 6 e 4. Ou seja, existe um escalar que, se multiplicarmos pela linha 3, vamos formar a linha 2. Ou seja, são linhas dependentes. Existe uma combinação linear entre um escalar e a linha 3 que gere a linha 2. Então, elas não são independentes. Ou seja, neste caso, a linha 3 não contribui para a formação do espaço vetorial. Certo? Agora, vamos analisar a linha 1. E ela também tem a mesma relação. Veja, a linha 2, 4, 12 e 8, ela é igual a 4 vezes a linha 1, 1, 3 e 2. Ou seja, de forma geral, o que estamos vendo aqui é que temos três vetores na mesma direção. Então agora estamos analisando as linhas dessas matrizes e descobrimos que elas não são independentes, que elas são vetores na mesma direção. E tudo isso porque existe uma combinação linear entre elas, correto? Bom, vamos então seguir para ver o que temos aqui. Vamos então observar a relação entre linhas e colunas, pois além das linhas, as colunas também estão na mesma direção. Veja só que interessante! Então, além de analisarmos as linhas,
vamos observar também as colunas. Se vermos esta coluna aqui, 1, 4 e 2, podemos observar que existe uma combinação linear entre esta coluna e a coluna número 2, que é a coluna que temos aqui ao meio. Se fizermos 3 vezes a coluna 1, vamos obter a coluna 2, não é mesmo? E se fizermos aqui uma correlação entre a coluna 1 e a coluna 3, vamos ver que se fizermos 2 vezes a coluna 1, vamos obter também a coluna 3. Então, assim como analisamos as linhas, estamos analisando também as colunas e estamos observando um termo muito importante, que existe uma dependência linear entre elas. E essa dependência linear, novamente, está associada porque existe uma combinação linear entre as colunas da matriz A. Ou seja, elas são também vetores que estão na mesma direção, certo? Isso você já aprendeu, não é mesmo? Agora, vamos analisar um pouco sobre o espaço coluna dessa matriz. O que estamos querendo dizer com isso? Vamos então considerar o seguinte sistema: AX, ou seja, uma matriz A vezes um vetor coluna X. Quando formos solucionar os nossos problemas, vamos sempre utilizar o sistema linear AX igual a B, e é isso o que vamos querer resolver durante o nosso curso. Quando falamos desta forma, estamos representando A como a matriz dos coeficientes, ou seja, os valores de entrada que representam a informação do nosso problema, X como vetor coluna de variáveis, que representam exatamente as variáveis que queremos calcular do nosso sistema, e B como a resposta desse sistema, certo? Tudo isso você vai aprender durante o curso, mas por enquanto precisamos introduzir esse conceito no conhecimento de vocês. Então aqui estamos falando de AX. Temos a matriz A, formada pela matriz dos coeficientes, onde temos aqui a primeira linha 1, 4 e 5, 3, 2 e 5, 2, 1 e 3, certo? São estes os valores para o nosso exemplo. E o vetor coluna X, que são as variáveis do nosso problema. Temos x1, x2 e x3. Vamos fazer a análise dimensional para saber se é possível essa multiplicação? Veja só, temos aqui uma matriz 3 por 3, correto? E aqui temos um vetor coluna 3 por 1. Então, assim como acabamos de aprender, sabemos que o número de colunas da primeira matriz mais à esquerda tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz mais à direita. Ou seja, sabemos até dizer qual é a dimensão da resultante dessa operação, não é mesmo? Então, sabemos que esta resposta será um vetor coluna também de 3 linhas, que é o número de linhas da primeira matriz, por uma coluna, que é o número de colunas da segunda matriz. Então, já sabemos fazer a parte resultante, análise de dimensões para operar entre matrizes. Bom, mas vamos continuar o nosso raciocínio. Vamos entender o que tudo isso significa. Bom, o que temos aqui então é que podemos representar essa operação como a primeira coluna da matriz A vezes o primeiro índice do vetor coluna X. Então, a primeira coluna vezes x1 mais a segunda coluna da matriz A vezes x2 mais a terceira coluna da matriz A vezes x3. E tudo isso significa o seguinte, que o resultado dessa operação é todas as combinações lineares das colunas de A. Então, podemos particionar essa operação da seguinte forma. Temos A vezes X. Isso significa que esta operação representa todas as combinações lineares das colunas de A. Entenderam o conceito? Como podemos representar uma multiplicação através de uma combinação linear? Isso é o primeiro ponto de álgebra linear que deve estar claro em nossas mentes.
Não pensem mais em multiplicação matricial apenas pelaquela regrinha de pegar o primeiro elemento vezes o primeiro elemento da outra matriz, mais o segundo elemento da primeira linha vezes o segundo elemento da primeira coluna, enfim, e assim por diante. Você até pode utilizar esse método para fazer a operação, mas a partir de agora você tem que entender que a multiplicação matricial é uma combinação linear. Isso irá te ajudar a entender o conceito de espaço vetorial e o porquê de quando os vetores são dependentes linearmente, eles não contribuem para a formação do espaço vetorial, ou seja, a dimensão desse espaço será diferente. E isso estará diretamente relacionado com a resposta que vamos esperar ter no nosso problema. Então, tudo está conectado, certo? Mas por enquanto, vamos passo a passo. O que aprendemos agora é que temos uma multiplicação matricial AX e ela pode ser composta pelas combinações lineares das colunas de A com os valores do vetor coluna X, correto? Vamos então prosseguir com o nosso aprendizado. Vamos para o próximo slide desta aula. Continuando o nosso aprendizado sobre espaço-coluna, temos aqui a primeira definição do que é o espaço-coluna de uma matriz. Veja aqui, o espaço-coluna de A, representado de C entre parênteses A, ele é igual a todas as combinações lineares das colunas da matriz A. Então, temos aqui a nossa matriz A do nosso exemplo, com a coluna 1, 3 e 2, coluna 2, 4, 2 e 1 e coluna 3, 5, 5 e 3. Ou seja, o que acabamos de dizer aqui é que todas as combinações lineares entre as colunas de A formam o espaço-coluna desta matriz. E agora, veja um seguinte questionamento. Qual é a dimensão do espaço-coluna de A? Ele é uma dimensão de R3, ou seja, um espaço tridimensional, ou ele está no R2, no espaço bidimensional, representado por um plano, ou mesmo no espaço R1, no espaço unidimensional, que representamos através de uma linha. E como vamos conseguir definir isso? Vocês se lembram que eu disse a vocês que vetores que possuem a mesma direção não contribuem para a formação do espaço vetorial, ou seja, se existe uma dependência linear entre as colunas de A, isso irá afetar na dimensão do espaço-coluna desta matriz. Estão começando a conectar os pontos? Viram qual é a importância de combinações lineares e de independência linear? Então, para responder essa pergunta, vamos primeiro analisar as colunas do exemplo da nossa matriz. Veja só, temos aqui então a coluna 1, que é 1, 3 e 2, coluna 2, 4, 2 e 1 e coluna 3, 5, 5 e 3. Será que existe alguma combinação linear entre esses vetores? Bom, nem sempre isso vai ser tão óbvio assim. Muitas vezes vamos precisar de ferramentas para conseguir saber se existe uma dependência linear entre as colunas. Mas não se preocupe, quando formos aplicar este conceito em problemas práticos, usando a programação e os algoritmos, utilizaremos funções que irão dar essa resposta para nós. Mas por enquanto, precisamos aprender o conceito. E para aprender o conceito, temos que analisar e tentar enxergar essas combinações lineares nessa matriz A. Mas agora, veja o que temos escrito aqui ao lado. Temos que a coluna 3 ela é uma combinação linear das colunas 1 e 2. Portanto, ela não é independente e não contribui na formação do espaço coluna de A. Vejam só que interessante. O que dissemos aqui é que a coluna 3 ela é igual à soma da coluna 1 com a coluna 2. Vejam só,
se fizermos 1 mais 4, ele será igual a 5. 3 mais 2 será igual a 5 também. E 2 mais 1 é igual a 3. Ou seja, a coluna 3 ela é igual à coluna 1 mais a coluna 2. Ou seja, existe aqui uma combinação linear. Uma combinação linear. Exatamente o que estamos falando a todo momento aqui. Existe uma combinação linear entre a coluna 1 e 2 que irá formar a coluna 3. E isso significa que a coluna 3 não é independente em relação às outras colunas, ou seja, ela não contribui para a formação do espaço vetorial. Agora, vamos então finalizar aquele conceito que falamos, que podemos representar a matriz A como a combinação linear de duas matrizes, na matriz C, relativo às colunas, e a matriz R, relativo às linhas. Vejam só como vai ficar. Temos aqui, então, A igual a C vezes R. E a nossa matriz C, ela será composta pelas colunas independentes da matriz A. Vejam só, temos aqui 1, 3 e 2, que é a nossa coluna 1 da nossa matriz A, e 4, 2 e 1, que é a coluna 2 da matriz A. A coluna 3 não entra nesta jogada, ela não é independente, então ela não ajuda a formar o espaço coluna e ela não participa da formação que temos A igual a C vezes R. E agora a matriz R contém as combinações lineares necessárias para a formação da nossa matriz A. Veja só, temos aqui que ela tem 1 como o primeiro termo da primeira linha, representando que a primeira coluna ela é independente. A coluna 2 temos 1 também no segundo termo, que representa que temos na segunda coluna a coluna 2, que também é independente. E a nossa terceira coluna ela é formada por 1 na primeira linha e 1 na segunda linha, o que significa que a terceira coluna da matriz A ela é formada pela soma das colunas 1 e 2. Se você realizar a operação de multiplicação de C vezes R, você vai ver que você poderá formar a matriz original A, que tem as três colunas, 1, 3 e 2, 4, 2 e 1, 5, 5 e 3. Mas formamos ela, ou melhor, quebramos ela em duas matrizes. A primeira, composta por C, que é a linha que contém as colunas independentes da matriz A, e a matriz R, que contém as combinações lineares necessárias para formarmos a matriz A. Desta forma, estamos compreendendo os principais conceitos que temos que entender sobre álgebra linear: combinações lineares, independência linear e espaço vetorial, certo? É isso o que vocês têm que começar a se acostumar quando falamos de álgebra linear. Agora, temos um outro termo importantíssimo, chamado de posto de uma matriz. E o posto é igual ao número de colunas independentes dessa matriz. Você vai ver que ele vai nos ajudar muito a entendermos qual será a solução esperada do nosso sistema. Então, temos aqui que o posto da matriz A é igual a 2. O posto, então, é o primeiro termo relacionado à independência linear das colunas de uma matriz, certo? Agora, vamos então prosseguir, já que já entendemos como é a formação do espaço coluna através de A igual à combinação linear das matrizes C e R. Vamos então para o próximo slide. Vamos lá. Vamos ver então quais são as características que definem a matriz C e a matriz R, que definem a matriz A como uma forma de combinação linear. Veja só, temos aqui que as R' de R são a base do espaço-linha de A
de dimensão R, ou seja, 1, 0 e 1 e 0, 1 e 1 são a base do espaço linha de A, e a dimensão deste espaço é igual ao número de linhas da matriz R. Então, desta forma, a matriz R nos diz informações muito importantes do nosso sistema. Afinal, sabemos a base do nosso espaço vetorial e sabemos também a dimensão desse espaço. E lembre-se, se as duas linhas correspondem à dimensão do espaço, isso significa que as linhas de R são independentes. Afinal, se existisse uma combinação linear que correlacionasse a linha 1 com a linha 2, elas seriam dependentes. E linhas dependentes, vetores dependentes, não contribuem para a formação de um espaço vetorial, certo? Já estão começando a compreender o conceito, não é mesmo? Vamos então continuar aqui. Temos que cada linha de A é uma combinação linear das linhas de R. Então, as linhas da matriz A são uma combinação linear das linhas da matriz R. É isso o que precisamos saber quando estamos definindo A como combinação linear de C vezes R. Concordo? Agora, vamos seguir aqui. Temos também sobre as colunas. Afinal, o número de colunas independentes em A é igual ao número de linhas independentes em R. Então, o número de colunas independentes em A é igual ao número de linhas independentes em R. E isso poderíamos concluir a partir do que aprendemos sobre as dimensões da multiplicação. Afinal, a matriz C contém apenas as colunas independentes de A, não é mesmo? E para que essa multiplicação seja possível, nós sabemos que o número de colunas de C tem que ser igual ao número de linhas de R. Então, se isso for verdade, podemos sim fazer essa multiplicação. E é exatamente o que estamos falando aqui, quando falamos que o número de colunas independentes de A, que é igual ao número de colunas independentes em C, é igual ao número de linhas independentes em R, certo? Então, isso você já sabe e conseguiria definir se analisasse esse sistema a partir das informações que já aprendemos. Agora vamos continuar aqui. Portanto, as colunas de C são independentes. Muito bem, isso já tínhamos aprendido, já tínhamos discutido. As colunas de C são apenas as colunas independentes que tínhamos na matriz A. Agora, cada coluna de A é uma combinação linear das colunas de C. Isso é muito importante também. As colunas de A são as combinações lineares das colunas de C. E é assim que definimos a partir da multiplicação que temos, certo? E por fim, as R colunas de C são também a base do espaço coluna de A de dimensão R. Veja só, isso significa que a base do espaço coluna são as colunas independentes da matriz. E o número de colunas independentes da matriz é igual à dimensão do espaço vetorial coluna desta matriz, que por sinal é igual ao posto, como acabamos de falar no slide anterior. Viram só quantos conceitos novos, porém todos correlacionados, conectados, independência linear, combinação linear e dimensão do espaço vetorial. Vamos então sempre nos acostumar a pensar desta forma através de álgebra linear, pois assim vamos ser capazes de correlacionar a álgebra com os problemas que iremos resolver no futuro. E isso tornará tudo muito mais simples. Enxergar a álgebra sobre a ótica de combinações lineares. Mas agora vamos dar continuidade. Afinal, existem outros parâmetros muito importantes de álgebra linear que precisamos aprender para criar a nossa base e estarmos prontos para começar o nosso curso. Vamos então
para o próximo slide. Vamos agora analisar uma situação para uma matriz com posto igual a 1, ou seja, apenas uma coluna independente. A teria apenas uma coluna independente. Veja só, temos então matriz A com posto igual a 1. Agora, você já sabe o que isso significa, não é mesmo? Vemos então que se todas as colunas de A são múltiplas da coluna 1, então todas as linhas de A são múltiplas de uma linha também. Ou seja, na nossa representação A igual a C vezes R, podemos definir que A é igual à multiplicação de um vetor linha V vezes um vetor coluna W. Ou seja, todas as linhas de A são múltiplas de W. Exatamente o que acabamos de ver, porém agora para uma matriz posto 1, ou seja, com apenas uma coluna independente, o que automaticamente nos diz que podemos representar a combinação linear C vezes R pela multiplicação de um vetor coluna V por um vetor linha W, certo? E todas as linhas de A são múltiplas de W. Agora, vamos continuar estudando aqui. Veja, para a matriz A dada, temos que AX igual a 0, então o sistema onde a resposta, a resultante dessa multiplicação matricial é igual ao vetor nulo, ou seja, ao espaço nulo, a 0, então temos que esta matriz possui uma solução se considerarmos x igual a 1, 1 e menos 1. Ou seja, se multiplicarmos a matriz A dada no exemplo anterior por x igual a 1, 1 e 0, vamos ter uma solução para o sistema do espaço nulo, aonde colocamos AX igual a 0. Ou seja, existe uma combinação linear das colunas de A que irá resultar no espaço nulo, no vetor nulo de resposta em 0, 0 e 0? Bom, já sabemos que sim, se temos uma matriz que não tem todas as colunas linearmente independentes. É isso o que significa o que estamos dizendo aqui. Então, temos que, portanto, neste caso, existe N menos R soluções independentes para AX igual a 0. Veja só, N é igual ao número de colunas, não é mesmo? E R é igual ao posto da matriz. E o posto da matriz é igual ao número de colunas independentes. Ou seja, se temos uma matriz e todas as colunas são independentes, não temos nenhuma solução para o sistema AX igual a 0. Ou seja, não existe nenhuma combinação linear entre as colunas que irá resultar num vetor nulo de resposta. Agora, a partir do momento que o nosso posto é menor do que n, ou seja, nem todas as colunas que temos na matriz A são independentes, então temos uma solução para o espaço nulo. Temos uma combinação linear que irá resultar no vetor nulo de respostas. E agora estamos começando a introduzir um conceito muito importante. Afinal, falamos do espaço coluna, que é formado pelas combinações lineares das colunas da matriz A. Agora, apresentando para vocês esse sistema, vocês estão começando a compreender que temos também o espaço nulo da matriz. E isso está relacionado às soluções que temos para o sistema AX igual a 0. Então, para finalizar esse conceito, temos aqui que N é o número de colunas de A e R é o posto de A, assim como acabamos de colocar aqui. Vamos então continuar mais um pouco a nossa teoria. Afinal, estamos quase chegando na grande representação de álgebra, que será os 4 subespaços que formam tudo o que vamos estudar aqui. Então, vamos para o próximo slide continuar os nossos estudos. Agora que já introduzimos o conceito de espaço nulo, vamos fazer a seguinte análise. Veja só, se temos AX igual a 0, então temos
linha 1, linha 2 e linha M da matriz, vezes o vetor coluna x igual a um vetor coluna nulo, ou seja, composto apenas por valores zeros, valores nulos. Isso significa o seguinte, significa que, portanto, x é ortogonal a toda linha de A, ou seja, o produto entre eles é igual a zero. E se o produto entre esses dois vetores é igual a zero, isso significa que eles são ortogonais. Vocês se lembram desta característica quando estudaram conceitos matemáticos? Que se o produto escalar entre dois vetores é igual a zero, isso significa que eles são ortogonais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus entre eles. Mas o que isso significa para nós? Bom, nós já vamos representar tudo isso na forma dos 4 subespaços. Mas primeiro, o que vimos aqui é que x é ortogonal a toda linha de A. E agora, temos também que todo x no espaço nulo de A é ortogonal ao espaço linha de A. Isso é muito importante. Aprendemos então que todo x no espaço nulo de A é ortogonal ao espaço linha de A. Ou seja, o espaço nulo de A é ortogonal ao espaço linha de A. E pensando da mesma forma, se pensarmos na matriz de A transposta, ou seja, invertendo linhas e colunas, e ao invés do vetor coluna x tivermos o vetor y, saberemos também que todo y no espaço nulo de A transposto é ortogonal ao espaço coluna de A. Então, todo y no espaço nulo de A transposto, ou seja, invertendo linhas com colunas, é ortogonal ao espaço coluna de A. Afinal, estaremos tratando como cada linha sendo uma coluna da matriz A original, certo? Então, gravem esses conceitos. No próximo slide, vamos entender os 4 subespaços de álgebra linear, a grande representação de álgebra linear. E ela será a grande base não apenas deste curso, mas de vários cursos que faremos utilizando os conceitos de álgebra linear. E eu tenho certeza que cada vez mais você estará se acostumando a pensar em álgebra linear dessa forma, a entender os subespaços, as respostas que compõem os sistemas. Isso irá facilitar para que você consiga conectar os pontos entre a álgebra e a prática. Agora, vamos continuar aqui. Então, existem 2 pares de subespaços ortogonais que formam a representação de álgebra linear. E são esses os espaços. Veja, o espaço nulo de A, como acabamos de ver aqui, ele é igual ao espaço coluna de A transposto. E o espaço coluna de A transposto é conhecido como espaço linha. E é isso que acabamos de dizer aqui. Espaço coluna de A transposto igual ao espaço linha. E temos aqui que a dimensão do espaço vetorial, do espaço linha, é igual ao posto da matriz A, ou seja, igual a R, igual ao número de linhas da matriz R que aprendemos anteriormente. Vocês se lembram? É desta forma, então, que definimos a dimensão do espaço linha. Viram só como o posto de uma matriz nos diz tanta informação e ele nos diz mais informações ainda. Afinal, a dimensão do espaço nulo de A é igual a n-r, ou seja, o número de colunas menos o posto desta matriz, certo? E temos também outro par de subespaços vetoriais. Temos aqui que o espaço nulo de A transposto ele é ortogonal ao espaço coluna de A. Então aqui temos sim o espaço coluna.
Então temos aqui estes dois espaços vetoriais, linha e coluna, importantíssimos para a compreensão de álgebra linear. E agora temos também que a dimensão desse espaço, a dimensão do espaço coluna, ele é igual ao posto da matriz, assim da mesma forma como vimos com o espaço linha. E temos também que a dimensão agora do espaço nulo de A transposto é igual a M menos R, ou seja, o número de linhas menos o posto dessa matriz. O número de linhas menos o número de colunas independentes desta matriz. Afinal, o número de colunas independentes é igual ao posto desta matriz. Novamente, eu vou repetir quantas vezes forem necessário. Combinações lineares, independência linear e espaço vetorial. É isso que estamos aprendendo aqui. E agora, vamos ver então como fica a grande representação de álgebra linear. Vamos então para o próximo slide. Veja só, esta então é a grande representação que estávamos dizendo aqui. Temos então aqui dois pares de espaços vetoriais ou subespaços vetoriais, como vamos aprender no decorrer do nosso curso número 1. Agora, vamos analisar toda essa representação. Temos aqui que no espaço vetorial Rn, ou seja, o espaço vetorial com dimensão igual ao número de colunas da nossa matriz, ele contém um par de dois subespaços vetoriais dentro dele. E a característica que une esses subespaços é exatamente que eles são ortogonais, ou seja, possuem um ângulo de 90 graus entre eles. Esta é a característica, tanto para o espaço linha com o espaço nulo de A, como para o espaço coluna para o espaço nulo de A transposto. Estes espaços, por sinal, pertencem ao espaço vetorial Rm-dimensional, ou seja, a dimensão do espaço vetorial é igual ao número de linhas da nossa matriz. Bom, aqui temos então os 4 subespaços de álgebra linear que precisamos aprender: o espaço linha, o espaço coluna e os espaços ortogonais a ele, o espaço nulo de A e o espaço nulo de A transposto. É isso o que precisamos entender, que irá nos auxiliar a compreender a solução de um problema. Vocês vão ver que as soluções dos nossos problemas estarão contidas dentro desses subespaços, e isso vai nos ajudar a compreender a correlação entre combinações lineares com independência linear e com a solução do nosso problema. E temos também as dimensões do espaço linha, do espaço nulo, do espaço coluna e do espaço nulo de A transposto, sendo que para o espaço linha e o espaço coluna, temos que a dimensão é o posto de R, ou seja, o número de colunas independentes desta matriz. E temos que para o espaço nulo, devemos fazer o número de colunas menos o posto. E a dimensão do espaço nulo de A transposto segue o mesmo raciocínio. Afinal, temos o número de linhas menos o posto desta matriz. Então, é isso o que eu quero que vocês gravem, e a partir de agora será a grande representação de álgebra linear para nós. Vamos começar a compreender que as respostas dos nossos sistemas estarão contidas dentro desses subespaços, e isso vai nos dizer muito sobre o que esperamos como solução para o nosso problema. Qual é o tipo de resultado? Quantos resultados podemos esperar de um sistema a partir do posto de uma matriz? Ou seja, se soubermos o posto de uma matriz, saberemos as dimensões dos subespaços vetoriais, sendo ele dos espaços nulo e também do espaço linha e espaço coluna. Isso irá nos ajudar muito a compreender como álgebra linear, através de combinações lineares, pode nos ajudar a solucionar problemas reais. Então, esta é a grande representação que eu queria mostrar para vocês antes de iniciarmos o nosso curso número 1. Lembrando que no curso de Álgebra Linear aplicada a 1, não iremos ver novamente esta grande foto, a grande representação de álgebra linear, mas já temos programado
no nosso curso número 2, onde vamos utilizar novamente essa representação, para que você possa compreender de uma forma mais detalhada todos esses subespaços e compreender como isso irá nos auxiliar em busca da solução. Agora, antes de finalizarmos a nossa última aula, antes de começarmos o nosso curso, precisamos introduzir um conceito muito importante, essencial para a solução de equações. Afinal, é para isso mesmo que vamos utilizá-lo, para solucionar equações. Eu estou falando da operação de eliminação. Vamos então para o próximo slide, finalizar esta aula com esse super conteúdo. Vamos agora então finalizar mostrando a segunda definição de álgebra linear que queremos apresentar antes de iniciarmos o nosso curso. Afinal, eliminação significa A é igual a L vezes U, ou seja, mais uma combinação linear importantíssima, esta usada para solucionar equações, para solucionar sistemas lineares. Então, vamos entender como funciona e quais são os passos dos processos de eliminação. Vamos acompanhar aqui. A igual L vezes U é uma ferramenta que iremos utilizar para resolver equações. Então, seja um sistema linear com duas equações, veja aqui, temos 2x mais y igual a 7, que representa a nossa primeira equação do nosso sistema, e temos 4x mais 7 igual a 15, que é a segunda equação. Bom, se quisermos resolver essa equação, faremos da seguinte forma. Faremos combinações lineares entre as equações para anular as variáveis e, desta forma, conseguir isolar a variável y e a variável x. Assim, conseguiremos calcular o valor das duas variáveis, certo? Vamos ver então qual seria o passo 1 dessas combinações lineares. Se fizermos que a equação 2 vai receber menos 2 vezes a equação 1 mais a equação 2, temos aqui que y vai ser igual a 1. Então, y igual a 1 vem da combinação linear entre as linhas 1 e 2, ou seja, entre as equações 1 e 2. Mas veja aqui, se fizermos 4 menos 2 vezes 2x, vamos ter 4x menos 4x, que é igual a 0. Se fizermos 7y menos 2 vezes 3y, vamos ter 7y menos 6y, e o resultado disso é igual a y. E se fizermos 15 menos 2 vezes 7, é igual a 15 menos 14, que é igual a 1, ou seja, y é igual a 1. Agora, fazendo o passo 2, já que sabemos que y é igual a 1, vamos substituir y igual a 1 na equação 1 e calcular x é igual a 2. Bom, vamos fazer então da mesma forma. Se sabemos que y é igual a 1, aqui vamos ter 3, 7 menos 3 é igual a 4. Vamos passar o 2 para o outro lado dividindo, então vamos ter 4 dividido por 2 e finalmente teremos que x é igual a 2. Ou seja, fizemos combinações lineares entre as equações para solucionar o nosso problema. E quando falamos de eliminação, faremos algo muito similar. Afinal, faremos combinações lineares entre as linhas da matriz A para solucionar o nosso problema. E vocês vão ver que este processo consiste em quebrar a matriz A em duas matrizes que vamos aprender aqui. Veja só, temos então que vamos quebrar, entre aspas, a matriz A em duas matrizes. Primeiro, a matriz L, que é uma matriz triangular inferior. Veja só, esta é a nossa matriz L. Veja que ela tem apenas os termos acima da diagonal principal como nulos. E é este o conceito que define uma matriz triangular inferior. Isso significa
que os elementos acima da diagonal principal são nulos e os elementos abaixo da diagonal principal podem possuir valores, podem conter informações. Já a segunda matriz, a matriz U, é uma matriz triangular superior, ou seja, o seu conceito é inverso ao conceito da matriz L. Ela é uma matriz cujos elementos abaixo da diagonal principal serão nulos. Então, estes são os dois tipos de matrizes que irão caracterizar para nós a nossa operação de eliminação. Então, quando estamos resolvendo equações, estamos produzindo as matrizes L e U. E é isso o que o sistema do nosso computador faz. Então, é por isso que eu apresentei este conceito para vocês e eu quero que vocês entendam que eliminação será o nosso método para resolver as nossas equações. Eu sei que existem outras formas, através de álgebra linear, para fazermos isso. Talvez você mesmo possa ter aprendido isso de uma outra maneira, mas a partir de agora, pelo mesmo conceito de combinações lineares, independência linear e espaço vetorial, é que eu apresento para vocês o conceito de eliminação e que será através dele que iremos solucionar todos os nossos problemas. Vocês vão ver que essa ferramenta é poderosíssima, inclusive quando formos utilizar computação para realizar essas operações para nós. Além do que, quando o nosso computador, o nosso algoritmo está realizando operações para solucionar um sistema, ele está fazendo exatamente isso, produzindo as matrizes L e U, fazendo os passos de eliminação. Vocês vão aprender lá no módulo 3 do nosso curso um comando muito interessante, um comando que é o Row Reduction Echelon Form, ou a forma escalonada reduzida por linha de uma matriz. Quando utilizamos este comando, poderemos obter a resposta do nosso sistema. E isso vai acontecer, no estralar de dedos. E é o mais interessante de tudo. Vamos aprender todos os conceitos para depois aplicarmos de forma prática, de forma que realmente solucione os nossos problemas. Agora, vamos analisar um pouco essas duas matrizes. Veja que primeiro, a matriz L contém as operações, as combinações lineares que fizemos aqui. Ou seja, a nossa equação 1 ou a linha 1, como não precisamos modificar nada nela, temos aqui o elemento unitário na sua posição, apenas o elemento 1 durante essa linha 1. Já a nossa linha 2, como fizemos menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 2, temos exatamente o valor 2 na posição da coluna 1, que indica as operações de eliminação. Na verdade, a matriz L é a matriz de fatoração, que é a inversa da matriz de eliminação, e a diferença entre elas é apenas em relação ao custo computacional, algo que vamos aprender durante o curso. Mas, novamente, não precisam se preocupar com isso ainda. Vamos um passo de cada vez. O que estamos vendo aqui é que a nossa matriz L ela está relacionada aos passos do processo de eliminação. E a matriz U é a matriz resultante da multiplicação dos processos, dos passos de eliminação, vezes a nossa matriz A. Isso resulta na nossa matriz U. E você vai ver que ela tem valores importantíssimos, como 2 e 1, que serão chamados de pivôs. E os pivôs de uma matriz está diretamente relacionado com o número de colunas independentes desta matriz. Viram só? De novo, estamos caindo no mesmo ponto. Independência linear, combinações lineares. Então, é desta forma que iremos solucionar os nossos problemas. Agora, um outro conceito que temos também é que, caso necessário, poderemos também inverter essas linhas de posição. E isso será possível através de uma matriz que vamos aprender depois, a matriz de permutação. Pois então veja que se for necessário inverter as linhas, então vamos ter P vezes A igual a L vezes U, onde P é a nossa matriz de permutação. Veja que cada vez mais estamos inserindo componentes
para nos auxiliar a solucionar os nossos problemas. Mas de toda forma, vocês vão solucionar os nossos sistemas a partir deste conceito. A é igual a L vezes U, ou seja, a matriz dos coeficientes A é igual à matriz triangular inferior L vezes a matriz triangular superior U. É este o conceito principal que vamos utilizar no nosso curso de álgebra linear aplicada a 1. Bom, aprendemos então o primeiro passo, os primeiros conceitos para estarmos mais preparados para esta oportunidade de aprendizado que será dada no curso de álgebra linear aplicada a 1 da Escola Matriz. Um curso que será feito para que possamos conectar os pontos, aprender álgebra linear, aprender programação e aprender a conectar essas duas grandes ferramentas para utilizá-las para solucionar problemas reais. Afinal, quando eu falo de álgebra linear para vocês, vocês são capazes de conseguir entender que podemos solucionar problemas de criptografia de mensagens, que podemos utilizar álgebra para criar ferramentas que nos auxiliem em decisões econômicas, que podemos também fazer de álgebra uma ferramenta essencial para tomadas de decisões de grandes empresários sobre construir ou não uma fábrica em um determinado lugar. Além disso, podemos até fazer um sistema de recomendações, assim como o Netflix, utilizando exatamente esses conceitos. Os conceitos de combinações lineares, independência linear e espaço vetorial. Então, é isso que eu ofereço para vocês, essa oportunidade e todo esse aprendizado que, sem dúvida, irá modificar a forma como que vocês veem álgebra linear, como que vocês conectam teoria e prática. Então eu espero que vocês tenham aproveitado essa introdução e estejam prontos e dispostos para juntos ingressarmos no nosso curso, no nosso aprendizado da Escola Matriz. Uma escola que veio para mudar a forma como você enxerga matemática, álgebra linear, teoria e prática. Como podemos fazer para tornar isso algo extremamente interessante? Afinal, quando vemos a conexão entre o que aprendemos e o que vamos utilizar na prática, tudo fica muito mais divertido. E a nossa mente quer sempre mais, aprender mais para saber mais e ser mais livres. Mentes livres. É isso o que eu quero tornar vocês. Mentes livres capazes de desenvolver soluções, de propor soluções e encontrar respostas para os nossos problemas. Então, eu agradeço essa oportunidade e espero ver vocês no nosso curso. Um grande abraço e até mais!